Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Que bênção! Muito bem, meus amados, convido você para abrir a sua Bíblia, Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que diz o texto sagrado desta maneira para nós: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Amém? Amém, obrigado. Quando nós convidamos alguém para fazer alguma coisa, quando nós manifestamos o desejo de trabalhar para o Senhor, naturalmente, como cristãos que somos, como crentes que queremos produzir para o reino, todos nós manifestamos o anseio, o desejo de oferecer alguma coisa. É como eu dizer, estou com sede, que não é o meu caso agora, não se preocupe, mas é como eu dizer, estou com sede. E rapidamente, pelo menos 5, 8, 10 pessoas vão se levantar e vão dizer, não se preocupe, pastor, estou indo aí levar um copo d'água para você. Mas entenda que no reino de Deus, quando a necessidade aparece, quando o trabalho está vacante, ou seja, está sem que ninguém faça, ocupe aquele trabalho, aquela vaga, nem todos nós estamos aptos para fazê-lo. Mas, quando recebemos do céu a autorização para que alguma coisa seja realizada, aí sim, nós devemos denodadamente dar o nosso melhor, fazer com excelência, nos esforçarmos no afã de fazer com que o reino seja engrandecido, o nome do Senhor seja enaltecido e que todas as coisas sejam para a glória de Deus. Mas, voltando à ideia da metáfora do copo d'água, onde 10 pessoas se levantaram para trazer um copo d'água, nós temos aqui uma palavra que sugere a ideia da competição. E competição no reino é ruim. Competição na igreja traz males, causa prejuízo, porque na competição, na melhor das hipóteses, alguém vai ser passado para trás, alguém vai ser colocado de lado, alguém vai ser achacado de alguma forma, vai ser zombado, porque não alcançou as esferas do primeiro lugar. E a competição, ela destrói a unidade da igreja. Você vai perguntar, pastor, e qual é a palavra que nós devemos usar se não é a competição? Vamos usar uma palavra parecida, mas que fica melhor para o reino, que é a cooperação. Aí sim, 10 pessoas levantando com o desejo de melhorar o ambiente em que estamos. Uma chegará na frente com um copo d'água para saciar a minha sede, mas as outras 9 olharão para o seu lado e verão que alguém
possivelmente está incapacitado, impossibilitado de receber esta água, e aí servirão uns aos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. Eu fico muito feliz, e não precisava nem dizer isso, porque eu sei que você vai dar um sorriso aí, né? Mas eu fico muito feliz quando sou convidado para um banquete, para participar de uma ceia, de um bom churrasco, de um momento feliz. Claro, imagina, eu fico feliz. Mas você quer fazer a minha felicidade? Não só me convide na qualidade de pastor ou de seu amigo, mas convide alguém da igreja que não tem condições de comer carne naquele dia, para fazer parte do seu banquete. Porque eu sei que se eu dissesse, estou vago para o próximo domingo, quem quer me convidar para comer um churrasco? Eu acredito que pelo menos uns 10 levantariam e diriam, pode ir lá em casa que eu garanto. Então faz o seguinte, compita entre si, para que um me convide, mas os outros 9 convide pelo menos 9 pessoas que não podem comer carne naquele dia. Você está entendendo a ideia da competição que destrói a unidade, mas da cooperação que firma laços, que melhora a qualidade de vida entre uma igreja? Pois é, Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 1, os versículos 10 para frente, ele escreve que alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e alguns ainda diziam, eu sou de Cristo. Essa divisão causada pelos líderes dentro da igreja era tão ruim que isso vai se manifestar o resultado lá na frente na ceia, onde ele diz, a ceia de vocês é uma reunião para a divisão da igreja. A igreja não pode se dividir. Imagine você comprar uma carga de tijolos e colocar um tijolo em cada quadra da cidade. Será que você vai ter uma casa? Não, não vai ter. Vai ter um tijolo em cada quadra da cidade, mas não vai ter uma casa. Agora, se colocar os tijolos no lugar certo, com argamassa, com ferro e com tudo que tem o projeto, naturalmente no fim você terá uma casa firme. E é essa a ideia de nós recebermos do céu algumas condições e algumas capacidades para edificar. Olá, eu estou fazendo uma parada nesse vídeo para fazer um convite especial. Se você gosta de Bíblia, você gosta de leitura. Se você gosta de leitura, eu tenho 4 livros para te apresentar. Está aí, Questão de Santidade, um livro especial que aborda a santidade nos dias atuais. Temos Eu, Judas, um livro que vai impactar a sua vida com certeza, e você vai descobrir que muitas vezes você também é Judas. O livro Perdão, que vai abordar aspectos relacionados à necessidade de perdoar para ser perdoada. E claro, Vai e Não Peques Mais, um livro que vai abordar de uma forma muito interessante a maneira como devemos viver após encontrar a Jesus. Se você quer esse livro, qualquer um deles, da forma digital, está aí abaixo agora o link na descrição desse vídeo. Então, não perca tempo, corre lá, é baratinho e vale a pena para que você possa ampliar o seu horizonte de leitura. Um forte abraço para você. Aliás, falar em edificar, é bom lembrar que os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons vocacionais, eles são para edificar, eles não são para competir. Você lembra que tinha uma briga lá que cada um queria ser melhor que o outro? Aí o Paulo diz, olha, passamos o filtro e ficamos com o problema do dom de profetizar. Todo mundo quer profetizar. Nos nossos dias não tem mais isso, mas já houve tempo, você lembra aí os mais antigos, que era uma guerra de profecia dentro da igreja. E você sabe que 80% daquelas profecias nem era de Deus, era muito da vontade, da emoção, do desejo, da fome, da ignorância, da raiva, da incompatibilidade de gênios, de tanta coisa, menos de Deus. Mas enfim,
ficávamos naquela máxima de Paulo: quero que todos profetizais para que aprendeis. O problema é que as pessoas ficavam só com a primeira parte, quero que todos profetizais. Daí todo mundo levantava, fazia uma bagunça de profecia. E quando chegava na parte para que aprendeis, que é a parte que o pastor vai chamar o caboclo lá no canto e vai dizer: meu filho, você está errado, não é assim que funciona, não é assim que toca a comitiva. Daí ele ficava bravo assim: não, pastor, porque você tá tolhindo a ação do Espírito Santo, você é um frio, você é um gelado, você não quer a ação de Deus aqui. Não, eu quero, mas eu quero Deus, eu quero a ação do Espírito Santo. Aleluia! Tanto que Paulo escreve acerca dos dons: não quero que sejais ignorantes. Imagina se os que faziam bagunça com o dom, ele diz: não quero que sejais ignorantes. Imagina os que nem acreditavam, então é pior ainda. Mas no capítulo 12, no verso 7 de 1 Coríntios, ele escreve: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu levo sexta-feira sim, sexta-feira não, a minha filha até ali no Templo Sede, porque ela tem ensaio da orquestra. Ela toca violino. E às vezes no carro ela começa a afinar aquele violino e já vai passando aquelas cera, aqueles negócios todo e tal. E para mim, aquilo ali é só um som desagradável, porque é um violino isolado, não é uma música completa. Ela tem algumas participações ao longo da música que não é a música rítmica como nós conhecemos integral. Ela não está fazendo um solo. Ela tem participações. E as participações que ela ensaia, para mim não tem noção de coisa nenhuma. É esquisito. Mas quando junta todos os instrumentos sob a regência da batuta do maestro, sai um som lindo para a glória de Deus. Aleluia! Assim é eu e você. Nós recebemos de Deus dons, talentos, vocações, e se nós fizermos tudo em conjunto para a glória de Deus, haverá uma música que chegará ao céu. Deus se alegrará e milagres vão acontecer nesse lugar. Aleluia! E aí surge uma pergunta: como é que vence a competição? Como tudo que é ruim nessa vida, vencer o problema da competição dentro de uma igreja é conhecer e reconhecer a raiz do problema. E a pergunta é: qual é a raiz? É o orgulho ou a insegurança? Quando o orgulho não me permite olhar o outro como superior a mim mesmo, ou quando a insegurança de não ter convicção na sua própria chamada não é vencido, aí nós vivemos uma competição. Queremos puxar tapete um do outro, apresentar algo melhor, fazer uma briga ou fazer aquele... Lá no mundo fala caguetagem, né? Como é que fala isso aqui em termos teológicos? Alguém me ajuda? O cagueta é aquele que fica entregando o outro para ver o outro se lascar, né? Aqui não, entre nós não tem disso. Não pode haver isso. Nós precisamos vencer a raiz do problema da competição, que é o orgulho e a insegurança. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu Romanos 12:15, no contexto ele está dizendo: alegrai-vos com os que se alegram. Ora, se eu olho para a irmã e vejo ela cantando, o meu maior sonho era cantar, tocar um instrumento e cantar bonito, cantar para Jesus. Meu avô, quando eu tinha 12 anos de idade, eu trabalhava com ele, fazendo manutenção de calhas, eu passava o dia cantando, tirando telha, botando calha e tal.
Aí ele era alemão e falava assim, meio arrastado, e disse, ó, isso aí é um peru apaixonado, só passa cantando o dia todo. Mas era porque na música, a música tem um poder curativo, a música tem um poder mágico de fazer a nossa alma se abrir para as coisas boas. E pense a música evangélica, a verdadeira música, aquela que tem unção, não aquela feita para comercial, aquela feita para bagunçar a alma da gente, não. A música de adoração, a música que tem unção, que tem graça de Deus. Meu irmão, a Bíblia vai nos trazer a mensagem de que quando a alma de Saul estava perturbada por demônios, o que é que ele fazia? Chama o moleque Davi para que ele com sua harpa, tangendo e cantando uma música, a minha alma se acalme. E a Bíblia diz, o demônio saía de Saul, porque aonde há louvores consagrados a Deus, aonde há um dom, um talento exercitado dentro da vontade soberana de Deus, dentro daquilo que foi dado por Deus, aleluia, milagres acontecem, graças a Deus. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, especialmente na história de Jesus e do seu primo João Batista, tem dois textos que me chamam muita atenção. O texto de João 3:27, que eu gostaria que você tivesse aí na sua Bíblia, ele é uma declaração poderosa de João Batista, que traz um ensino perfeito para nós, porque ele é um ensino de humildade, de sabedoria espiritual. E o texto vai dizer, João dá a resposta para os seus interlocutores: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Você já pensou quanta briga? Não aqui, né? Isso aí acontece lá longe de nós, lá em outra cidade. Mas quanta briga se deixaria de praticar se cada um tivesse bem certo no seu coração qual é a sua chamada, qual é a sua vocação. E sabendo da sua vocação, investisse nela, o fizesse com excelência, para que a qualidade do seu trabalho final fosse para louvor e glória do Senhor. Eu me lembro, em 2012, eu estava lecionando ali no Templo Sede, estava lecionando teologia, nós tínhamos uma turma grande ali, cerca de 40 alunos, e um dia eu manifestei, por conta das facilidades que um aparelho digital desse traz, um iPad, um tablet, imagine isso aí há 13 anos atrás, como era tudo muito, muito mais difícil. E eu manifestei, disse, um dia eu quero ter um iPad ou um tablet desse, porque existem bíblias digitais, você só coloca, aperta o dedo em cima da palavra, já abre uma caixa de texto, trazendo original, hebraico, grego, aramaico, todas as suas explicações, livros teológicos, que em vez de carregar uma mala de livro, quando eu vou viajar, eu carrego só o aparelho e está tudo ali dentro. E aí os alunos se levantaram e disseram, professor, vamos conversar com o pastor presidente, vamos conversar com o pastor vice-presidente, e vamos pedir que eles comprem, isso aqui é uma ferramenta de trabalho, você precisa. Não quero oferecer ao meu Senhor sacrifício que não me custe nada. Eu quero comprar o meu primeiro iPad com todas as dificuldades que eu tenho que passar, porque isso aqui é minha ferramenta de trabalho e é para a glória de Deus, é para que eu possa exercitar aquilo que o Senhor me deu por talento. Não quero. E lembro que o primeiro iPad ainda ganhei metade dele, metade do valor eu ganhei de um amigo, ele me deu depois, sem saber dessa conversa, meses depois, e a outra metade eu fiz em 12 parcelas,
paguei, mas paguei com alegria. E daí fui roubado depois, e fui roubado daquele, tive que comprar outro. Foi o meu 13º e naturalmente as minhas férias daquele ano, não houve férias, mas comprei outro, porque é a minha ferramenta, eu estou oferecendo ao meu Senhor o meu melhor, não somente nas minhas aulas, mas as ferramentas de trabalho, porque eu sei da minha chamada. Então, eu não posso fazer nada se eu não receber do céu. Se eu receber do céu, eu tenho que dar o meu melhor. Mas tem um outro texto que você pode localizar aí, que é João 19:11, e aí é o próprio Jesus respondendo para Pilatos. E ele diz para Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima, noutra versão, se do céu não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. E aí, desses dois versos, eu quero pensar com você de maneira breve algumas verdades. Primeiro, nessa fala de João Batista. Primeiro, João Batista reconhece que tudo, a origem de todas as coisas que ele tinha, vinha de Deus. Tanto que ele diz, o homem não pode receber coisa alguma. Você já parou para pensar? Tudo que nós temos, oportunidades, dons, talentos, ministérios, tudo, não vem de nós mesmos. Eu já conheci, nessa longa estrada da vida, muitos obreiros, líderes, alguns pastores, que se fizeram a si mesmo, que influenciaram pelo poder aquisitivo, pela boa retórica, oratória, que forçaram a porta da entrada. E aí, para não arrumar briga, não arrumar encrenca com famílias grandes, o líder disse, tá bom, você quer, não sou eu que vou brigar, então tá, toma aí o título. Mas sabe o que acontece? Aquele que usa de engano não permanecerá na casa do Senhor. E Deus, ele não trabalha na nossa métrica do tempo, não. Porque eu identifico um erro, eu já quero passar a mão no facão e cortar. Eu cortei uma árvorezinha lá, que dá uns negócios pontudos lá no meu quintal, na minha casa. Cortei ela toda, deixei só no cepo rente ao chão. E uma vez por mês eu passo por lá, o brotinho está crescendo. Eu não espero crescer. Já pego o facão e corto tudo. Deus não. Deus diz, não. Cresce mais um pouquinho aí. Deite tempo para que se arrependa. Cai fora, não é teu lugar. Não fui eu que te chamei. Não te foi dado do céu, está se metendo aonde não foi chamado. E ele vai dando tempo, vai dando corda. Ele não é como eu e você, que já queremos pegar o facão e cortar. Ele diz, não, deixa. E tem alguns casos que Jesus diz que lá na consumação dos tempos, os anjos do céu virão, passarão a rede e vão separar o que é peixe e o que é sujeira, e vai ser lançado muita coisa fora. Então, se eu não reconhecer aquilo que vem de mim e aquilo que vem de Deus, eu sou um neófito, eu sou um novo convertido, eu sou um fraquinho na fé, que estou fazendo criancice, bobagem. E para isso, todos nós precisamos entender que temos conselheiros. Eu muitas vezes preciso dar alguma orientação para alguém. Veja, eu preciso usar de um expediente. Eu vou, no final de culto, eu tenho que tirar o paletó, arrancar a gravata e dobrar as mangas e dizer, meu filho, minha filha, vem cá, não é o pastor que está falando, mas é o pastor, mas não pode, porque se o pastor falar, o pastor bateu, eu agora estou com dodói porque o pastor me bateu, agora não posso mais vir para a igreja porque esse pastor me machucou. Para de bobagem, irmão. Você é homem e mulher provado no fogo, nasceu no fogo da aliança. O sangue de Jesus está na sua vida. Deixa eu te
te orientar. Mas daí não, eu tenho que dizer, olha, aqui é o professor, que professor pode, o professor joga o giz na cabeça do aluno, né? O professor faz brincadeira na sala de aula, daí, olha, não faça mais isso, não faça desse jeito, ande por esse caminho. Tem que usar de expediente, porque tem uns dodóizinhos que fica tudo machucadinho, eu já não quero mais ir para a igreja, eu já não quero mais servir a Deus. Quantas vezes, irmãos, em outros lugares eu já passei por isso, daqui um pouco alguém reclama, eu hoje estou no mundo, eu hoje estou bebendo, hoje estou me prostituindo, hoje eu estou usando droga, porque naquele dia, naquela palavra que você falou no púlpito, eu me senti ofendido. Então você nunca recebeu do céu, se bobear nem a salvação. Meu irmão, se eu e você somos salvos, deixa eu dizer uma coisa para você, enquanto eu estiver aqui não vai acontecer, mas pode vir um pregador aqui e chamar você de feio, e olha que a maioria são feio mesmo, né? A maioria são feio mesmo. Para isso existe maquiagem, água, sabão, pente, né? Tramontina lá, tesourinha, mas a maioria é feio mesmo. Mas vem aqui e vai dizer assim na sua casa, você é feio, meu irmão. Eu não vou deixar acontecer, mas se acontecer, você vai olhar para ele e vai dizer assim, sou feio mesmo, só que tem quem gosta de mim. E se ninguém gostasse nesse mundo, o meu Jesus me ama porque morreu na cruz do Calvário para me dar salvação. Você está entendendo? Eu tenho convicção de quem me chamou. Ei, se fecharem a porta para mim e um dia disserem, você não pode mais pregar na Assembleia de Deus aqui do Brasil, não tem problema. Vai ter uma casa que vai abrir a porta e eu vou levar minha Bíblia, nós vamos cantar hinos da harpa, nós vamos ler a Bíblia e o dom que Deus me deu, eu vou repartir com a porta que se abrir, porque aquele que abre a porta, ele diz, eu também não permito que se feche, porque porta que eu abro, homem nenhum fecha. Aleluia. Então, João Batista sabia que a sua autoridade, que a sua influência, não vinha de homem. Mas você é só o João Batista. Você é um homem que veste pele de ovelha e de bicho e come mel, gafanhoto silvestre e está no deserto. Quem que é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Isaías profetizou sobre mim. Aleluia! Você entende, irmãos? Foi profetizado ao teu e ao meu respeito, que estaríamos aqui hoje ouvindo essa palavra, porque Deus tem uma chamada na tua vida. Exerça a tua vocação, a tua chamada, busque aos pés do Senhor em oração. Não adianta você vir dizer, tá, pastor, você falou que todo mundo tem uma vocação, qual é a minha? E eu lá tenho cara de Deus agora. Vá aos pés da cruz, clame ao Senhor e só pare de orar quando Ele falar com você. Eu tenho certeza que Ele vai te revelar um ministério glorioso e vai te ensinar coisas grandes e firmes que você ainda não compreende. Não é isso que Isaías nos deixa? Aleluia. E tem uma verdade nisso aqui, irmãos. Quando nós reconhecemos que recebemos de Deus alguma coisa, sabe o que acontece aqui dentro da alma? Você sabe, né? Gratidão. Olha, eu vou dizer para você, eu, como ser humano, como homem, já passei pelo vale da depressão e fiquei nesse vale maldito por mais de 1 ano, onde eu pedi a morte por muitas vezes. Dirigia a igreja, pregava nos cultos, no piloto automático, mas quando eu orava, minha oração era, me mata, Senhor, eu não tenho mais vontade de viver. E eu não tinha mesmo, mas esperando no Senhor, esperando com paciência nele. Mas passou essa fase de doença da alma, eu tô aqui virado no giraia,
de alegria, de poder de Deus, de desejo de fazer mais. Eu quero viver até os 100 anos, a irmã Eliane, que se aguente, porque eu quero ir até os 100 anos. Eu estou virado num trator velho, quero andar e fazer cada vez mais. Você entende essas coisas? Porque passou a fase da doença, eu tenho gratidão na minha alma. Eu não mereço de estar aqui, estou aqui. Eu não mereço de ser nada. Bom, tá, continuo sendo nada, mas tudo bem, mas estou fazendo alguma coisa para o meu Senhor. Você entende? Gratidão. E menos orgulho, porque não tem do que me orgulhar, né? Para a gente encerrar, porque o meu tempo está acabando, ele diz, o homem não pode receber coisa alguma, e aí a segunda parte é, se do céu não lhe for dada. Do céu é uma forma de dizer de Deus. E se você recebeu já em algum momento da sua vida, e você sabe que recebeu alguma coisa de Deus, significa que Deus te ama. Significa que Deus tem projeto na tua vida. Se Ele te curou uma dor de cabeça, é porque Ele sabe da tua existência. Porque Ele sabe quem é você. Se Ele já te deu livramento uma vez da vida de morte, significa que Ele tem um negócio contigo. Se você já ouviu a voz dele falando no íntimo da tua alma, significa que Ele tem um projeto na tua vida. Aleluia! Eu queria muito saber o que passava na alma, no coração da minha namorada. E sabe o que eu fiz? Eu peguei ela, botei dentro de um ônibus, levei até a beira de uma praia e sentamos às 7 da noite, 8 da noite, até às 5 da manhã, conversando para saber o que passava dentro da alma dela, até que ela conseguiu abrir o seu coração. Sabe, se você tem alguma coisa para perguntar para Jesus, lute com Ele. Isso não tem fórmula, não tem. Alguém vai dizer que tem que fazer tantas campanhas, tantas orações, tanto jejum. Não. Isso não tem fórmula. Cada um, Deus tem uma tratativa diferente. Agora, se você entender que Ele é soberano para dar, reter, exaltar e esconder, quando você reconhece isso, você vai olhar um texto que eu acho fantástico, que é 1 Coríntios 4:7. Olha o que Paulo escreve. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Sabe o que Paulo está dizendo para nós aqui? Não seja orgulhoso. Porque tem o orgulhoso bom e o orgulhoso ruim, né? Tem orgulhoso bom, pastor? Tem. E aquele que diz, não, eu realmente sou o que Deus me deu, sou o cara. É orgulhoso bom, que não é bom no sentido de positivo, tá? É só no sentido de falar de si mesmo coisas boas. E tem o orgulhoso ruim, que ele tem, ele recebeu, mas ele anda que nem aquele desenho lá da década de 70 da Hanna-Barbera, o Lip e o Hard. Oh céus, oh vida, oh dor, oh tristeza. Ele tem, ele pode. E quando alguém diz, faça, meu irmão, não, eu não consigo, sou tão coitadinho. Meu irmão, quando você reconhecer que você não é, não pode, não tem, não consegue, mas Ele te deu graça, sabedoria, soberania para pisar serpentes e escorpiões. Você vai se levantar como um gigante e vai dizer, eu posso não ser nada, mas aquele que está na minha vida, Ele me mandou aqui, e se Ele mandou, eu vou ser, vou fazer, vou ter e vou realizar, e o nome dEle vai ser engrandecido. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu termino
pensando com você. O versículo 30 do capítulo 3 de João 3:30 diz: convém que ele cresça e eu diminua. Quando João traz essa máxima aqui, ele nos leva a entender que tudo que vem do céu vem não só para realizarmos alguma coisa, mas para nos dar liberdade para viver sem competir. Como uma comunidade de salvos, de irmãos em Cristo, que quer o melhor do próximo, que não se levanta contra o outro, que não destaca as faltas, as fraquezas, as falhas do outro, mas que procura compensar o outro. Assim, à guisa de exemplo, você, mulher, já esteve na roda de amigas e viu as amigas falando mal dos seus maridos? Mulher que fala mal do seu marido está fazendo propaganda para fazer negócio, né? É porque aquela história, né? Meu marido é um porquinho. Da outro dia a vizinha estava com ele, dizendo, eu peguei o porquinho para dar banho. E acabou, né? Então, meu irmão, a verdadeira grandeza está em cumprir o papel que Deus nos deu. Mesmo que você não seja destaque na multidão, mas seja importante, porque Deus te chamou para tal. Vamos ficar de pé, queridos? E nós vamos agradecer ao Senhor e pedir a Ele que nos dê uma semana abençoada, próspera e frutífera, porque, afinal de contas, Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Forte abraço, até o próximo encontro.